Eu agradeço aqui a todos a presença, né? E hoje ser o povo das águas, né? E interessante que hoje a água não faltou em nossa cidade, né? Que bom, né? E agradeço também a oportunidade de ter pesquisado hoje sobre o tema, né? A água, a gente sempre trabalha com ela no nosso dia a dia. Tinha já lido alguns conceitos interessantes sobre a importância das águas na nossa vida, né? Que a água representa vida, a água representa aquilo que se vai, seja na hora do banho, né? Seja na hora de nós vamos consumi-la, né? Ela sempre é uma nova oportunidade, né? Mas e aí, quando nós vamos falar hoje sobre a questão do povo das águas, eu fui aprofundar nessa pesquisa e vi o quanto ainda tem muito a aprender. E isso aqui é só um apanhado, e com certeza esperamos que possam despertar a curiosidade de muitos, e vai lá no Google, né, professor de todos nós, e pesquise mais alguma coisa, né? O ponto principal hoje seria Iemanjá, né, que todos nós já ouvimos de algum momento, né, ouvimos falar sobre ela, mas qual é a importância dela na cultura da Umbanda, do Candomblé, ou assim mesmo em outras religiões que estão surgindo aos poucos, né? São normalmente temas próximos, né, mas que há uma discordância e começa todo esse trabalho, né? Interessante que durante essa pesquisa, né, vamos falar Iemanjá, né, descendente do povo Yorubá, Afta, Mijo, Gabão, Iene, e aquela redondeza, vamos colocar assim, né? Ela já era cultuada, e quando veio com os escravos, né, para ser cultuada aqui no nosso país, inicialmente ela era cultuada nos rios, né? E houve uma certa vamos falar assim, uma falta de sincronismo, né? Porque nos rios já eram cultuados lá junto, né? Então aos poucos foram elas direcionadas à questão dos mares, né? Teria ser aberta mais na questão do mar, né? Dentro dessa questão da importância dela nessa tradição, né, algumas regiões do Brasil ela é cultuada em janeiro ou fevereiro, né, e outras em dezembro, dia 8 de dezembro, sendo mais preciso, né? Então há essa certa desconexão, mas é bom que dizer, um país que possibilita isso e não há conflitos, né? Então existem esses 2 ou 3 parâmetros, janeiro, fevereiro e dezembro, né? Mas e é a importância dela na nossa vida, né? Ela, a Iemanjá, é considerada as mães dos peixes, né? Que é ela que traz os alimentos, né? Então seria como os pescadores, faça oração a ela, a Iemanjá, e vai para o mar. Também podemos, já que tocamos no assunto dos marinheiros, né? A importância dele, que eles são tidos como aqueles que regam nos momentos de limpeza, né? Ele trabalha o momento de limpeza, e por isso o movimento dele como se tivesse bêbado, né? Nem se tivesse tomado alguma coisa alcoólica, né? Tá certo que algumas casas eles trazem o rum ou outras bebidas alcoólicas para o consumo, né? Mas isso aos poucos está sendo mais uma questão de entender que não é o álcool, mas sim a energia, né? Então os marinheiros eles vão trabalhar mais essa parte mental, né? A parte da cabeça, da limpeza mesmo, né? Junto com os marinheiros nós também vamos encontrar, no caso, os piratas, né? Teoricamente, para mim, inicialmente, achei que seria até mais ou menos parecido, né? Então, como os marinheiros trabalham na limpeza, na região positiva do trabalho da Umbanda, né? Os piratas eles trabalham na linha da esquerda, ou seja, é aqueles que vai realmente ao fundo das questões, né? Por isso os piratas, que tem algumas colocações, alguns autores que eu estava pesquisando, né? É aqueles que trabalham no fundo do mar, né? Que trabalham justamente com a parte negativa. O fundo seria, eu fiz uma analogia que o fundo do mar seria o fundo do poço, né? Então ele está lá para limpar e trazer de volta a nós, a todos, essa possibilidade, né? E chegando em cima, os marinheiros estariam para organizar os nossos pensamentos, né?
essa é uma questão também que temos que refletir muito em nossa vida, né? Até que ponto, né, nós precisamos do marinheiro para limpar essa parte aqui, essa parte da energia, dos nossos movimentos, né? Por isso a oscilação na hora da incorporação, né? Muitos eles vêm de forma alegre, né? Mas com o movimento como se estivéssemos barcos, né? Eles se apresentam de forma alegre, os marinheiros, e os piratas também se apresentam assim, porque vêm trazer a alegria de poder resgatar daquelas questões que ainda estamos sendo colocadas aos poucos, né? Oi? Mais profundas, né? Então, eles basicamente se parecem, né? Mas não chega a ser de total igual, né? Além disso, eu fiz aqui algumas colas, mas não aqui. Nós temos aqui também, para baixo aqui, o pessoal não é fácil, não, né? No caso, são tidas como as correntes, né? Dentro dessa lei, não, tudo bem. Essa ligação do alto, hein? Tudo bem. Uhum. Então, temos ainda a linha considerada a linha das águas, né? Onde nós vamos ter os encantados, que são ligados ao Oxum, né? Rios, né? Nós temos também as sereias, que são ligadas à mãe Iemanjá, e nós temos as ondinas, que são ligadas também às Iemanjá mais velhas, que têm uma ligação direta com Naná, né? Alguns pesquisadores, algumas coisas que eu tenho lido, falam que a Naná, teoricamente, ninguém incorpora a Naná. Por quê? Por ela ser ligada ser considerado a avó dos orixás. Outros dizem que não. Eu achei interessante e eu achei até interessante essa fala, porque todos, né, são orixás, mas mães, e aí a grande pergunta é, e os avós, né? Então a Naná seria considerada as avós. Então ela não, isso foi o que eu agora não estou lembrando do autor que eu li, já tem alguns dias, né? Que ela não tem filho, ela tem protegidos, né? Então algumas pessoas vão ser filho de Exu, seu filho de tal, mas na Naná ela é protegida, como a avó protege os seus filhos, né? São correntes diferentes, mas interessantes, né? No caso, os encantados, eles dão consultas, né? Limpeza na casa de Umbanda durante aquele momento, tá? Né? E eles se apresentam com grandes choros, né? Choros realmente longos, mas esse choro seria como um canto para eles, né? E as sereias também, cantos longos, né? E também trabalham com a limpeza da casa e limpeza que são necessárias nesse caso. No caso, as ondinas, né, são mais ligadas à beira do mar, beira dos lagos, beira dos rios, aquelas ondas que normalmente a gente vê lá, né, que você está caminhando. Então aí você se conecta às ondinas e ela vai fazer trabalho de limpeza, né? Aqui nós não temos muitas praias, né? Mas é interessante que vai na borda de um lago, que é aquele movimento que representa o movimento do todo, né? E estamos refletindo ali, né? Eu costumo gostar de pensar que a gente sai gritando também, né? Mas podemos ali em pensamento, em conexão conosco mesmo, e refletindo e pedindo que aquelas ondas que vêm e vão, que são na realidade a nossa caminhar, né? As coisas vêm e vão, e às vezes ela traz essa reflexão, vai trazer uma mudança de postura, né? Também temos, no caso, os ribeirinhos, né? E dentro da pesquisa dos ribeirinhos, por coincidência, com os 2 dias, essa inteligência artificial você vai começar a pesquisar e começa a sugerir, né? E aí uma coisa que hoje já não utiliza mais, né? Mas caiu lá, quando pessoas afogam ou com algum outro motivo, né? Nos rios, lagos, né? Os antigos colocavam a vela num prato, né? E fazia suas preces, orações, e essa vela ia e parava onde estava ali o corpo ou aquilo que se procura, né? Então os ribeirinhos têm essa fé, né? Eles acreditam nisso, né? E está aos poucos, né, se perdendo, né? Porque aos poucos também nós estamos perdendo a nossa fé, estamos caindo muito daquela eu só acredito vendo, né?
E muitas vezes está sendo colocado à nossa frente, e mesmo assim nós negamos a ver esses fatos, né? Esses fatos curiosos. No caso, o povo das águas, ou a linha das águas, né? Que tem como principal a linha Manjá, né? Ela tem essa capacidade de fazer uma limpeza. Como a água, como eu disse inicialmente, a água tem essa capacidade de nos trazer essa limpeza. Água é limpeza, água é vida, né? Mesmo que ela às vezes trabalhe com Yansan, trabalhe com Nanã nos lagos, né? Onde há o movimento do vento, né? E por isso, quando há um movimento de incorporação, que é um dual médio que vai receber isso, né? É normal que as primeiras vezes, e eu só achei super interessante também, são tantas coisas interessantes, né? Mas eu achei super interessante que os médios, inicialmente relatados por alguns médios já experientes, começam a sentir o gosto da água salgada, né? Começa a sentir o vento, né? Quem já foi em praia ou mesmo em grandes águas consegue ver que da água começa a vir aquele cheiro gostoso, né? Da natureza, né? E é justamente isso aonde vai dar a energia para o médium poder receber essas, entre aspas, né, entidades, né, do qual ele se propôs a estar trabalhando, né. Nos centros mais afastados da área ribeirinha, né, então muitas vezes o trabalho é feito, existe trabalhos em dias específicos, como em dias de caboclo, em que algumas casas vão para os matos, em dias de preto velho que vão fazer suas fogueiras, né, e em dias de marinheiro, que no caso é aqui é dia 8, não, 8 de dezembro, fevereiro, né? 2 de fevereiro. Né? Então algumas casas vão procurar grandes lagos para fazer e sentir realmente essa energia, né? Isso é muito bom, isso é muito interessante. E eu convido aqui a todos, né, que façam isso, às vezes que for, nada como um momento de reflexão à beira de um lago, né? E se sentir aquela natureza. Quando estiver fazendo o teu banho, né, diário, né, que mentalize que essa água que nós utilizamos para saciar nossa sede também possa levar tudo aquilo e que chegando no rio Queivum, chegando no mar Iemanjá, possa aliviar todos os nossos sentimentos, nossas aflições, né? Na hora que vocês forem na cachoeira, é muito importante, antes de você entrar na cachoeira, entrar na água, quando a gente vai para uma cachoeira, é muito importante nós lembrarmos que quando a gente chegar, antes de entrar na água, antes de adentrar realmente a cachoeira, vocês pedem licença para a mamãe Oxum, tá? Porque ela está presente naquela água da cachoeira. Aquela água de cachoeira ali é a bênção que vai nos limpar, que vai nos curar. Então, se você chega e pede a permissão, pede a bênção para ela, ela vem trazer tudo que nós necessitamos. Ali na cachoeira está representado, tanto na cachoeira quanto no rio, né? No riacho, no córrego, está representado uma mãe Oxum. Assim como quando você chega na praia, quem gosta de pular 7 ondinhas, né? Pode pular 7 ondinhas e agradecer a mãe Iemanjá. E se entregar à nossa mãe Iemanjá. Quando nós chegamos numa água parada, num lago, onde não está com uma corredeira, não tem uma saída muito fluente, quem geralmente está dirigindo ali é quem? Nanã, né? É a mais velha dos orixás, é Nanã. Então, justamente. Então, Nanã também, ela vai trazer, como o Luiz disse, é a mais velha das orixás, é a avó. E você já viu alguma avó não proteger os netos? Não tem, né? Toda avó adora proteger os netos, adora pôr debaixo do braço e tirar, dar proteção realmente. Assim é Nanã. Nanã vem cuidar de cada um de nós, com seus filhos queridos, com seus netos amados, né? Nanã também cuida de nós. Então, quando você chegar ali no lago, agradeça a Nanã,
por ela cuidar de você. Agradeça e peça permissão para ela, para você adentrar, para você colocar o pé naquela água, para você entrar ali dentro. Peça permissão e peça que ela esteja te amparando, te orientando, te ajudando. Tá certo? Uma outra coisa que... a chuva. Sim. Yansan toma conta tanto dos ventos, né? A gente tem tanto medo de vento, mas ela vai cuidar tanto dos ventos quanto dessas tempestades. Dos raios, das tempestades e tudo mais. Yansan vai cuidar. Ela vai estar aqui, olhando cada movimento nosso, né? Ela vai estar cuidando. E tinha uma outra coisa que o Luiz falou que eu queria... Mas agora fugiu. Depois... Esse povo que não dá conta de falar parado assim, sabe? Aí tira o microfone pra ficar andando. Gente, só alguns recados para vocês. A nossa casa, ela é aberta ao público de terça a quinta-feira. Na terça-feira é um trabalho parecido com o de hoje, com atendimentos junto dos guias dessa casa. Só que ele é mais voltado para a questão da cura medicinal, da cura do espírito, a cura do mental, do perispírito, a cura das nossas dores. É mais voltado para o tratamento espiritual. Primeiro acontece uma palestra, depois da palestra vocês passam pelo atendimento, igual acontece hoje, e estão liberados. Na quarta-feira, gente, é o dia da família aqui na casa de oração. É o dia das nossas crianças. E essas crianças, elas correm, brincam. E se não tiver chuva, mesmo com chuva, eles correm isso aqui tudo. Querem correr. A gente tem os brinquedos aqui para eles. As crianças que vêm na quinta, a gente deixa eles ficarem brincando naquela salinha ali. Aí eu peço aos pais, quando forem tomar passe hoje, para ir lá chamar a sua criança para tomar o passe também. Aí assim que terminar de dar o passe, você fica para tomar e a criança volta a brincar ali na salinha. Porque a gente tem alguns brinquedos, aí eles gostam de ficar lá embaixo. Então na quarta, a gente tem evangelização infantil ali, e aí a gente brinca com as crianças, a gente estuda, faz tarefinha, faz dinâmicas, assiste filme com eles. E, enquanto isso, a gente tem a palestra aqui no salão, para as famílias. E na terça e na quarta tem as palestras. E depois da palestra tem o passe magnético. As crianças recebem um passe durante a aula. E os adultos, assim que termina a palestra, recebem um passe. A nossa casa conta também com atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele é marcado naquele número que está naquele cartazinho amarelo. E sintam-se à vontade para vir até aqui e pegar um cartãozinho desse, que tem também um número para marcar o atendimento fraterno, tem o Instagram da nossa casa. O atendimento fraterno, ele é um momento de acolhimento. É um momento que você vai colocar para fora aquilo que você está sentindo, seus problemas, suas dores. Você tem alguém aqui pronto para te escutar. É o acolhimento sem julgamento. A intenção é a pessoa que te escute e te acolha, sem ficar te julgando, tá? Aí vocês marcam o horário que fique melhor para você e para a pessoa que faz o atendimento. E na quinta-feira, a gente tem os atendimentos com os guias da casa, em um modelo que lembra a Umbanda. Porque a gente, na quinta-feira, tem esse estudo curtinho sobre algum tema relacionado à espiritualidade e depois os atendimentos. Assim que terminar os atendimentos, vocês estão liberados. Uma coisa importante é quando vocês estiverem conversando com os guias, seja na terça ou na quinta. Falem o que vocês precisam, não esperem adivinhações. Eles sabem o que a gente precisa. Eles veem, eles enxergam o nosso coração. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se você não quer falar disso, ele não vai tocar nesse assunto. Nossos guias respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, peçam, digam o que vocês precisam, falem. E o principal, o que Jesus ensinou pra gente. O que ele dizia que curava? Era a sua fé. Vá que a sua fé te curou. Então, o que acontece aqui não é o guia, não é o médium. Lembrem sempre das palavras de Jesus. A sua fé te curou. Então, seja o que for que você precise, converse com os guias, peça ajuda, mas peça com fé. Tenha fé. Sempre, gente.
tá? E sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui hoje, tanta gente nova chegando aqui hoje, muito bom ter vocês. E com essa chuva toda, e vocês se deslocaram, vieram, é muito gratificante. Exatamente, Eduardo. É muito gratificante ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Gente, é o seguinte, é porque eu queria ter falado, quando o Luiz falou a respeito dos piratas, eu queria complementar isso. Muitas linhas não aceitam os piratas como guias espirituais, né? Por quê? Porque são bandidos, são pessoas irmãos que ainda têm o mal. Será que é? Os piratas que vêm para nos atender aqui, os piratas que vêm para trabalhar, são piratas espirituais. São irmãos que às vezes passaram pela pirataria, porém eles se arrependeram e estão aqui hoje para fazer um trabalho em prol do bem, em prol da caridade, né? Então não são esses seres ruins, como às vezes a gente vê falando em alguns sites, alguns lugares por aí, alguns livros, né? Não é, tá certo? Assim como os cangaceiros, assim como os malandros, são entidades que vêm para fazer o bem. Eles conhecem muito bem o que é a maldade e por isso eles vêm para fazer o bem para nós. Eles vêm para nos ajudar. Porque ninguém, não pense vocês, que ninguém vai ficar eternamente no mal. Nós estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para crescer espiritualmente. E não é apenas eu, ela ou ele, não. Todos nós, inclusive os desencarnados, estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente, para aprender. Tá certo? Muitas vezes falam, mas o Exu está lá no umbral, então são pessoas ruins. Não, eles estão lá porque eles estão trabalhando. São eles que vão lá recolher aqueles irmãos que estão sofrendo, trabalhar aqueles irmãos que estão sofrendo. Assim também são os piratas. Eles estão lá, diz o Luiz, naquela profundidade lá, no mais profundo do rio. Ele está lá para ajudar, para estender a mão e levantar aquele irmão que quer ser ajudado. Tá certo? Os cadernos. Esse aqui, gente, é caderno de vibrações. Se você precisa de fazer vibração pelos seus irmãos encarnados, desencarnados, e esse aqui pelos nossos animaizinhos de estimação, né? Você tem um cachorrinho que está doentinho, põe o nome dele aqui. Você tem um gatinho que está precisando de uma vibração, uma energia, põe o nome dele aqui, né? Se você tem um boizinho, põe o nome do boizinho aqui, tá? Então, para todos os animais, tá certo? Obrigada. Então vamos ficar de forma tranquila, bem à vontade, tá? Fechar nossos olhos. Esses dias eu ouvindo uma palestra e achei interessante essa colocação, né? Já tinha ouvido outras vezes, né? Quando se pede alguém para fechar os olhos, não tem nada a ver com a questão de ser espiritual ou não, simplesmente é uma questão que se estuda que quando você fecha os olhos, você deixa mais à vontade o sentido de buscar o seu interior, né? Então sempre que nós queremos relaxar, sempre que nós estamos prontos a buscar essa conexão conosco mesmo, né? Nada melhor do que fechar os olhos. Então é por isso que nós pedimos que feche os olhos, procure um ritmo da respiração bem tranquilo, né? Vamos buscar essa conexão com toda a espiritualidade que esteve nessa casa, que está, que hão de vir ainda, seja em qualquer dia, em qualquer data.
assim como vós também pode levar essa mensagem àqueles irmãos que desejam conhecer essa casa, conhecer o movimento de energia e de bênçãos que está sobre nessa casa, né? Dessa forma, vamos levar nossos pensamentos ao Criador, ao Deus, ao Mestre Jesus, Maria e José, ao Senhor Exu, que recebe vocês na porta dessa casa com todas as energias positivas. E hoje, em especial, aos povos das águas, né? Que vem justamente para fazer essa limpeza energética em cada um que nós precisamos, de acordo com o que cada um realmente precisa. Dessa forma, agradecemos mais uma vez a toda essa espiritualidade que vem nessa casa no trabalho de hoje, aos médios que aqui estão, que ou por qualquer outro motivo não puderam estar nessa data de hoje, que possamos também levar vibrações positivas aos nossos familiares, né? Aquela família de consanguínea, aquela família de amigos, aquela família do trabalho, e também levar vibrações positivas aos nossos desafetos, né? Eles que muitas vezes abrem nossos olhos para questões que talvez amigos, familiares não se colocam pronto, talvez para nos proteger, né? E esses desafetos também nós devemos agradecer em nossas vidas, né? Dessa forma, vamos levar nosso pensamento e fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, dos maus pensamentos, dos maus espíritos, e de toda a